Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá! Essa é a nossa aula 11 do curso de Matemática do Ensino Médio. E nessa aula nós vamos tratar sobre intervalos reais. E é muito simples, amiguinho, não é difícil, olha só. Digamos que a gente tenha dois números, A e B, que pertencem ao conjunto dos números reais, de tal maneira que o A é menor que o B. Nós vamos definir o intervalo da seguinte maneira, olha só. Primeiro, eu vou chamar de intervalo fechado, e que tem como extremos os números A e B, ao seguinte intervalo, assim, ó, A e B. Esses colchetes aqui, eles me indicam um intervalo fechado, colchetes virados nessa direção, certo? Depois, quando nós virmos intervalos abertos, nós vamos ver uma outra representação para os intervalos abertos. Os fechados são assim, os colchetes virados na direção que eles deveriam estar naturalmente, é ou não é? E esse intervalo de A até B, eu posso escrever também na forma da notação da teoria dos conjuntos da seguinte forma. Eu posso dizer que tem um número x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse número A aqui, que é o extremo à esquerda, o número A ele é menor ou igual a x, que por sua vez é menor ou igual a b. Então estou limitando o intervalo entre A e B e estou incluindo os números A e B também, certo? Quando eu coloco menor ou igual, eu estou incluindo esses dois números. Tá claro? Tranquilinho, é ou não é? Você pode encontrar também por aí em alguns livros uma notação alternativa, que seria esse intervalo fechado, escrito dessa forma aqui, ó, de A até B, dessa maneira, com essa simbologia, beleza? Mas o que nós vamos usar aqui durante o nosso curso de Matemática do Ensino Médio vai ser essa notação. Depois eu vou definir um intervalo que é fechado à esquerda, ou seja, está incluindo A, mas não vai estar incluindo B no intervalo. Vai ser o seguinte: eu vou ter o A incluído, aí o colchete fica virado na direção correta, e o B não vai estar incluído, aí o colchete fica virado assim, ó, na direção contrária do que ele deveria estar. Isso aqui, de maneira análoga, na forma da notação da teoria dos conjuntos, é como se eu escrevesse que o x pertence aos naturais, tal que o A é menor ou igual a x, tem que botar o igual aqui porque eu estou incluindo o A nesse conjunto, nesse intervalo, e o x ele é menor do que o B. Não vou colocar o igual, porque o B ele não faz parte do intervalo. Esse intervalo ele chega bem perto do B, o máximo possível do B, mas ele não inclui o valor do B, beleza? E também aquela notação alternativa eu poderia colocar assim, A até o B, mas aberto aqui no B, ó, não vai ter aquele símbolo, aquele tracinho aqui do lado, certo? Depois eu vou definir um intervalo que é fechado à direita, ou seja, não está incluindo A. Então o colchete aqui fica virado para o lado oposto do que ele deveria. Aqui está dizendo que está aberto no A, não está incluindo o A, e vai até o B. E o B eu vou estar incluindo, ele é fechado à direita. Isso aqui é equivalente, na notação da teoria dos conjuntos, a escrever isso aqui, ó, x pertence aos reais, tal que o A é menor do que x, não vou colocar o igual, porque o A não está incluído nesse intervalo, e o x ele é menor ou igual a B. Aqui eu coloco menor ou igual, porque o B está incluído. E nesses dois casos aqui, no caso 2 e no caso 3, opa, coloquei até 2 aqui, mas na verdade é 3, né? Mais um i. É 3 em romanos e minúsculo, não é isso? Nesses dois casos, então, eu poderia ter uma terceira representação para intervalo aberto, no caso em uma das extremidades, que seria o seguinte: em alguns livros você pode encontrar assim também. Nesse caso aqui, do segundo caso, né? Eu poderia ter um intervalo fechado em A e aberto em B, escrito dessa maneira aqui, usando parênteses em vez de colchete. No caso que é fechado à esquerda, eu uso colchete para dizer que está fechado aqui no A, e para dizer que está aberto no B, eu uso o parêntese, beleza? Da mesma forma aqui no caso 3. Eu poderia ter essa representação aqui também, né? Então aberto em A e fechado em B, dessa forma. E poderia ter essa representação aqui, o equivalente, que seria o quê? Aberto em A e fechado em B. Só relembrando que nesse nosso curso de Matemática do Ensino Médio, nós vamos utilizar essa notação aqui para intervalo aberto e para intervalo fechado, tranquilo? Vamos usar apenas os colchetes. E finalmente, o quarto caso, IV, é o caso em que o intervalo é aberto nas duas extremidades. Tanto aberto em A quanto em B. Então vai ficar assim, ó, aberto em A e vai até o B, aberto em B também. De forma equivalente, na notação da teoria dos conjuntos, eu posso escrever x pertence aos reais, tal que o A é menor que x, que é menor que B. Não coloco o igual em nenhum dos dois, porque eu não estou incluindo nem o A nem o B. E aí eu posso usar a seguinte notação também, do A até o B, sem aquele tracinho, porque está aberto nos dois lados,
Ou também utilizar essa notação aqui, com parênteses, do A até o B, aberto em A e aberto em B. Então, em alguns livros, você pode encontrar uma dessas três notações. Vamos utilizar, repetindo, essa que está em branco aqui, certo? Esses intervalos que eu defini agora aqui são os intervalos finitos. Ou seja, eu tenho uma extremidade A, tenho uma extremidade B bem definidas. E o que eu vou fazer agora aqui, no caso 5, são intervalos infinitos, a partir aqui do caso 5. Intervalo infinito vai ser o seguinte. Eu posso ter uma das extremidades não definida como sendo infinito, e a outra definida, ou posso ter as duas extremidades como sendo infinitas. Ou seja, a reta real inteira, né? Então, nesse caso 5, é o seguinte. Eu vou dizer que o intervalo vai desde o menos infinito, e sempre que eu tenho um infinito numa das extremidades, eu deixo o intervalo aberto, já que não tem como fechar, né? Não tem como mensurar o infinito, e vai até um número A fechado no A. Isso aqui, de maneira equivalente, é dizer o seguinte, que x pertence aos reais, tal que o x ele é um número que é menor ou igual a A, certo? Então, nesse intervalo aqui estão englobados todos os números que são menores ou iguais a esse número A, beleza? E de maneira equivalente, eu poderia escrever assim também, ó, menos infinito, com parênteses, até o A, fechado aqui no A. O sexto caso vai ser o caso que vai desde o menos infinito até o A, só que aberto aqui no A. Então, na notação da teoria dos conjuntos, é equivalente dizer que x pertence aos reais, tal que o x é menor que o A. Tranquilo? Eu não estou incluindo o valor do A aqui. O A está aberto. O intervalo está aberto aqui no A. Sempre relembrando, em alguns livros eu poderia encontrar também assim, ó, menos infinito, até o A, aberto aqui no A. No caso 7, a mesma coisa, só que eu vou limitar à esquerda, eu vou ter um limite A aqui fechado no A, e vai até o mais infinito, também aberto no mais infinito. Na anotação da teoria dos conjuntos, é equivalente a dizer que x pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual ao número A. Eu poderia escrever também assim, ó, do A até o mais infinito, aberto no mais infinito. A oitava notação seria aberto no A até o mais infinito, aberto aqui no mais infinito. Isso aqui é a mesma coisa que x pertence aos reais, tal que o x é maior que o A. Nesse intervalo aqui estão sendo considerados todos os números maiores apenas que o A. Não estou incluindo o A. Poderia escrever também assim, do A até o mais infinito, com parênteses. E, finalmente, o último caso, caso 9, é quando vai desde o menos infinito até o mais infinito. Isso aqui é o próprio conjunto dos números reais, é ou não é? É a reta real inteira. Poderia escrever também assim, do menos infinito até o mais infinito, aberto em ambas as extremidades, já que eu não tenho como mensurar o tamanho do infinito. Tranquilo? Agora, depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a representação gráfica desses intervalos. Vamos agora fazer a representação gráfica aqui. Tranquilinho. Então, como você pode notar, eu dei aqui alguns intervalos e quero fazer a representação gráfica sobre a reta real em cada um desses casos aqui. Vamos determinar primeiro onde estão localizados os números A e B. Vamos dizer que está por aqui, ó, A e B, certo? E nesse primeiro caso aqui, está fechado em A e está fechado em B. É o intervalo entre esses dois números aqui. Logo, se está fechado, a notação é a seguinte. Intervalo fechado em A, bolinha fechada. Fechado em B, bolinha fechada. E eu estou considerando todos os números reais que estão entre o A e o B, nesse pedaço da reta aqui. Tá claro? Então, essa vai ser a representação gráfica para esse intervalo fechado em A e fechado em B. Aqui, no caso, aberto em A e aberto em B, eu vou ter o seguinte, digamos que aqui está o A e aqui está o B. Se o intervalo é aberto, eu não estou incluindo nenhum dos dois números, então fica uma bolinha aberta. Só para dizer que não tem nada ali, não está sendo incluído, então vai ficar assim. E aí eu pego todos os números que estão entre o A e o B, excluindo o A e o B. Então, A e B exclusive, não estou incluindo o A e o B. Vai ser isso aqui, tá bom? De maneira análoga, aqui embaixo, ó, digamos que aqui está o A e aqui está o B. Nesse caso aqui eu vou ter um intervalo fechado em A, então bolinha fechada aqui no A. E aberto em B, bolinha aberta aqui no B. Então, todos os números entre A e B, incluindo o A e excluindo o B, excluindo aquele limite superior ali, tá certo? E vai ser igualzinho aqui embaixo, né? Aqui vai ser bolinha aberta no A e bolinha fechada no B, é ou não é? Então, vamos fazer isso, ó, bolinha aberta aqui no A, bolinha fechada no B. Muito fácil, muito simples, e aí a gente engloba os números que estão nesse intervalo, certo? Tranquilinho.
Aqui embaixo, ó, é diferente, olha só, vai do menos infinito até o A, incluindo esse A. Então, digamos que o meu A está aqui, esse intervalo vai incluir o A, só que ele vem desde lá do menos infinito, então vai vir daqui assim, né? Até esse limite superior aqui, que é o A. Então vai ser esse intervalo, ele segue indefinidamente aqui para a esquerda. Repare que eu não estou considerando nenhum número aqui à direita, porque a direita é para onde está o mais infinito, sim ou não? Como ele vem desde o menos infinito, então vou ter esse intervalo todo aqui. Analogamente, um intervalo que vai ser aberto em A e vai até o mais infinito, vai ser escrito da seguinte maneira na forma gráfica. Bolinha aberta no A, e ele vai até o mais infinito. Então vai ser todos esses números aqui após o A. Certo? Ele pega a reta real quase inteira, só não pega a parte esquerda do A. Tá bom? Então vai até o mais infinito aqui. Ficou claro? Tranquilinho, né? Não é difícil. E depois dessas definições todas, nada melhor que fazer uns exercíciozinhos para a gente treinar, sim ou não? Então vamos nessa. Aqui está o primeiro exercício. Escreva com a notação de intervalo e faça a representação gráfica dos seguintes conjuntos. Conjunto A. X pertence aos reais, tal que 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Eu posso começar pela representação gráfica aqui, ó. Vai ser da seguinte maneira, vou ter aqui a reta real. O meu A, nesse caso aqui, vai ser o 1. Então, digamos que o 1 está aqui. E o B vai ser o 2. Digamos que o 2 esteja aqui. E aí eu estou considerando todos os números entre 1 e 2, incluindo o 1 e o 2, já que o x é maior ou igual a 1 e é menor ou igual a 2, é ou não é? Então, bolinha fechada no 1 e bolinha fechada no 2. E aí eu pego todos os números que estão nesse intervalo, certo? Escrevendo isso daqui na notação de intervalo, eu vou ter o seguinte. Aquele intervalo A ali, ele vai ser igual a esse intervalo fechado em 1 até o 2 fechado em 2. Sim ou não? Aqui na letra B, posso fazer também a reta. Aqui a reta real. Vou marcar o 0 e o 3. E aí o que eu quero aqui são todos os números maiores do que 0. Portanto, eu não estou incluindo o 0, bolinha aberta no 0. E menores ou iguais a 3. Então, bolinha fechada aqui no 3. Então, vai ser todos os números nesse intervalo aqui, apenas excluindo o 0. Tá bom? Então, eu poderia escrever isso também como sendo B igual ao intervalo aberto do 0 até o 3 fechado no 3. E aqui na letra C? Ora, amiguinho, é muito simples também. Aqui eu vou marcar o 0 e o 2, digamos aqui. E o que eu quero é o seguinte, são os números menores ou iguais a 0. Então, estou incluindo o 0. Pego todos os números menores ou iguais a ele. Então, para cá, ó, né? Ou os números maiores do que 2. Esse ou aqui é a mesma coisa que a união. Então, eu estou unindo esses dois intervalos. Então, maiores que 2, bolinha aberta no 2, e são os números aqui à direita do 2, certo? Daí eu posso escrever esse intervalo C como sendo um intervalo desde o menos infinito até o 0, fechado aqui no 0, união com o intervalo aberto no 2 até o mais infinito, aberto aqui também, né? Então, essa vai ser a representação em forma de intervalo, na notação de intervalo desse conjunto C. E, para finalizar, o conjunto D. Aqui a nossa reta de novo. E o que ele quer aqui são os números entre menos 1 e 0, mas não incluindo nem o menos 1 e nem o 0, né? Portanto, a bola aberta no menos 1 e no 0, digamos aqui, ou x maior ou igual a 3. Então, digamos que o 3 está aqui, como é maior ou igual, a bolinha fica fechada, e aí o 3 está por aqui assim, né? Então, vou considerar todos os números nesse intervalo, entre o menos 1 e o 0, tirando o menos 1 e tirando o 0 desse intervalo, e os números maiores ou iguais a 3, aqui assim, né? E, portanto, eu posso escrever esse conjunto D como sendo aberto em menos 1 até o 0, aberto no 0 também, assim, união com o intervalo que está fechado no 3 até o mais infinito. Certo? Está aqui representado o conjunto D, e assim nós finalizamos a primeira questão. Vamos agora à segunda questão. Tá aí a segunda questão. Descreva, conforme a notação da teoria dos conjuntos, os seguintes intervalos. Olha aí. Então, esse intervalo aqui, o primeiro, do menos 1 até o 3, fechado no 1 e no 3, eu posso escrever como sendo x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o menos 1 é menor ou igual a x, que por sua vez é menor ou igual a 3. Sim ou não?
Dessa forma eu represento exatamente esse intervalo. O outro, 0 e 2, está fechado tanto no 0 quanto no 2. Ó. Então 0 e 2. Eu posso escrever isso daqui também, da mesma forma, x pertence aos reais, tal que o 0 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Pronto, está representado esse intervalo. Depois é um intervalo aberto do menos 3 até o 4, fechado no 4. Então vai ser assim, né? Aberto do menos 3 até o 4, fechado aqui. Eu posso escrever isso como sendo x pertencente aos reais, tal que o menos 3 é menor que x, não posso botar menor ou igual, porque não está incluindo menos 3, e menor ou igual a 4, pois está incluindo 4, tá certo? Esse intervalo aqui, eu posso escrever como sendo, né, desde o menos infinito até o 5, aberto no 5. Então, eu posso colocar assim, né, x pertencente aos reais, tal que o x será todos os números que são menores do que 5. Sim ou não? Não posso botar menor ou igual porque não está incluindo 5. E como ele vem desde o menos infinito, são todos os números que são menores do que 5. E para finalizar esse último intervalo, está fechado no 1 até o mais infinito. Então eu posso escrever isso como sendo x pertencente aos reais, tal que o x vão ser todos os números maiores ou iguais a 1. E assim nós finalizamos o exercício 2. Sim ou não? Maiores ou iguais a 1, estou incluindo aí todos os números do 1 em diante, certo? Até o mais infinito. Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Então vamos fazer agora o exercício 3. Só lembrando que você pode pausar a qualquer momento esse vídeo para tentar resolver os exercícios. Eu até recomendo que você pause e tente fazer antes que eu dê a resposta. Mas vamos lá, exercício 3. Utilizando a representação gráfica dos intervalos sobre a reta real, determine A interseção B e A união B, sendo A o intervalo fechado de 0 até 3 e B o intervalo fechado de 1 até 4. Então eu preciso colocar esses intervalos aqui na forma do gráfico, tá certo? Na forma gráfica. Então o intervalo A vai ser isso aqui, ó, digamos, do 0 até o 3, assim. E aí eu vou ter bolinha fechada no 0 e bolinha fechada no 3, sim ou não? Depois o intervalo vai ser esse pedaço aqui, do 0 até o 3, certo? Está em vermelho. Depois eu vou pegar aquele intervalo B e fazer a mesma coisa, colocar a reta aqui, que é a reta real. Vou localizar os pontos 1 e 4, digamos que o 1 esteja por aqui assim, e o 4 por aqui, certo? Depois do 3. Aqui é importante que eu localize, né, bem os pontos, porque quando eu fizer a interseção e a união, eu vou precisar direitinho desses intervalos bem definidos, tá? Então, bolinha, no caso do B aqui, bolinha fechada no 1, bolinha fechada no 4. E aí são todos os números nesse intervalo aqui, entre o 1 e o 4, tá certo? E finalmente, aqui embaixo, eu vou ter a primeira resposta, que vai ser A interseção B. Vou fazer novamente a reta. Vou baixar todos esses pontos aqui, ó, para essa nova reta que eu fiz. Então, aqui vai estar o 0, aqui vai estar o 1, aqui vai estar o 3, certo? E aqui vai estar o 4. E como eu quero a interseção, é tudo que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Repara se não é isso aqui, ó. Esse pedaço aqui, né? Ó, daqui, incluindo o 1, até aqui, é ou não é? Ó, até o 3, incluindo o 3. Esse pedaço vai ser comum aos dois conjuntos, então vai pertencer à interseção de A e B. Portanto, vai ser esse intervalo aqui, né? Ou seja, a interseção B vai ser igual ao intervalo fechado em 1 até o 3, fechado no 3 também. E para finalizar, a união B. A união B vai ser o seguinte. Aqui está a reta novamente. Aqui eu vou ter o 0, aqui eu vou ter o 1, aqui eu vou ter o 3 e aqui o 4. E quando eu fizer a união desses dois intervalos aqui, eu vou pegar desde aqui, né, que é onde começa o primeiro intervalo, até onde termina o segundo intervalo, aqui, ó. É ou não é? Vai ser esse pedaço todo, então vai ser do 0 até o 4, incluindo o 0 e o 4. Essa vai ser a união. Então vai ser todo esse pedaço aqui entre o 0 e o 4, certo? Tá claro? Logo, a união B vai ser o intervalo que vai do 0 até o 4, incluindo o 0 e o 4. Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Podemos prosseguir então, né? Vamos lá. Exercício número 4. Determine a interseção desses conjuntos aqui. O conjunto dos reais, interseção com o conjunto dos racionais. Ora, todo mundo há de convir comigo que a interseção desses dois conjuntos é o próprio conjunto
dos racionais, sim ou não? Basta que eu exclua os irracionais, que serão os elementos que não vão pertencer à interseção dos dois conjuntos. Se eu quiser representar isso naquela forma gráfica, né, aqui eu tenho a reta real, e todos os números reais vão compor essa reta aqui, perfeitamente, sim ou não? Já o conjunto dos racionais, eles vão deixar alguns buracos na reta. Então, se eu quiser representar na reta aqui, ó, eu não vou ter nenhuma reta, eu vou ter assim um pontilhado, que na verdade vai ser quase uma reta, né, porque as frações são infinitas, e sempre entre duas frações eu posso encontrar outra, porém, vai ter alguns buracos que são os números irracionais. E aí, quando eu fizer a interseção desses dois conjuntos aqui, eu vou ter exatamente o conjunto dos racionais. Aqui eu vou ter o seguinte, naturais interseção inteiros. A interseção dos naturais com os inteiros vai ser o próprio conjunto dos naturais, já que os números naturais também fazem parte do conjunto dos inteiros, sim ou não? E aí, quando eu fizer a união disso com os racionais, unindo os naturais com os racionais, eu vou ter o próprio conjunto dos racionais, é ou não é? Porque todo número natural também vai ser um número racional. Eu não preciso nem mais fazer da forma gráfica, né? Agora aqui, a última questão, naturais, união com a interseção dos inteiros e os racionais. A interseção dos inteiros com os racionais é o próprio conjunto dos inteiros. E quando eu fizer a união dos naturais com os inteiros, eu vou ter o quê? Eu vou ter, né, N união Z, vai ser o próprio conjunto dos inteiros. Eu vou estar englobando todos os naturais e os inteiros ao mesmo tempo. E aí a minha resposta vai ser o próprio conjunto dos números inteiros. Tranquilo? Ficou claro? Vamos fazer então nosso último exercício, que é uma questão de vestibular agora. Tá aí, ó, uma questão da FUVEST, uma questão bem bacana. Vamos ver. Se menos 4 é menor que x é menor que 1, e 1 é menor que y e é menor que 2, então a multiplicação, o produto xy e a divisão de 2 por x estão em qual intervalo desses aqui? Olha só. Para fazer isso, eu vou primeiro determinar aquele produto, x vezes y, né? Eu sei que o menos 4 é menor que x, que é menor que menos 1. E o 1 é menor que y, que é menor que 2. Quando eu multiplicar esses números todos aqui, qual vai ser o menor valor possível? Vai ser quando eu multiplicar o 2 pelo menos 4 aqui, sim ou não? Isso vai dar menos 8. Então, o meu limite inferior desse conjunto vai ser o menos 8. E como você percebe que é um intervalo aberto, né, não vai englobar o menos 8. Então, vai ser do menos 8 até onde? Ora, o meu limite superior vai ser quando eu multiplicar esse 1 aqui por esse menos 1, que vai dar menos 1. Aberto aqui também, né? Então, o produto xy, ele vai pertencer a esse intervalo. Então, eu posso dizer que o xy pertence a esse intervalo aqui, certo? E essa divisão de 2 por x? Ora, aquele 2 sobre x ali, ele vai pertencer ao seguinte intervalo. O limite inferior, quer dizer, o menor valor possível para essa conta aqui, vai ser quando eu efetuar 2 dividido por menos 1, sim ou não? Isso vai dar menos 2. Como eu não posso incluir o menos 2, pois é menor aqui, né? Não tem menor ou igual, então vai desde o menos 2 até onde? O limite superior vai ser quando eu dividir por menos 4. Então, 2 dividido por menos 4 vai dar menos meio. Olha aí. Então, menos 1 sobre 2. Aberto aqui também, né? Ora, agora para saber o conjunto de solução, basta que eu faça a união desses dois intervalos. E a união desses dois intervalos aqui vai ser o intervalo aberto do menos 8 até o menos 1 sobre 2. Sim ou não? Aberto aqui no menos 1 sobre 2. Qual é a resposta? Letra A não, letra B não, C não, D. Letra D. Está aqui a resposta. Tranquilo? Ufa! Chegamos ao final da nossa aula sobre intervalos reais. Qualquer dúvida que você tenha, coloque aí nos comentários. Não se esqueça de deixar aquele seu gostei e de clicar aqui em cima do logotipo do Matemática Rio para se inscrever no nosso canal. É muito importante, pois assim você será parte da nossa família matemática. Grande abraço, até os próximos vídeos. Tchau, tchau.